e os direitos coletivos, os direitos da sociedade, da comunidade. Mesmo hoje eu mantenho essa posição. A Constituição de 88 é um grande momento da história do Brasil. E mesmo com as emendas, com as mudanças que ocorreram, algumas realmente reduzindo direitos, ela preserva o seu núcleo fundamental. Na esteira da Constituição da República, o processo constituinte também com grande participação estadual, a Constituição estadual, e depois entramos nós, então, para fazer a lei orgânica. Abrimos a Câmara Municipal, realizamos debates com todos os setores da sociedade belo-horizontina, conversamos, debatemos entre nós, e aí a grande experiência. Além do conteúdo da lei, que é realmente bom, não é pelos méritos do relator, não. É que eu quero prestar homenagem também, muito empenhada, homenagem de muito respeito, ao vereador Eugênio Marisi, que foi o nosso relator adjunto, e que portou com a maior lealdade, com a maior correção, com a maior dignidade. Nós conversávamos as questões e sempre encontrei nele uma referência. Em nenhum momento ele colocou qualquer dificuldade. Quero prestar homenagem a todos os vereadores daquela legislatura, mas quero também lembrar um pouquinho que está presente, com quem nós tínhamos os melhores e maiores debates, mas que sempre se colocou também com correção, com dignidade, o vereador de Martigado, que contribuiu para que nós tivéssemos uma lei elevada, fazendo um contraponto conosco em muitas questões, apresentando muitas emendas. Então um trabalho enorme, que apresentava muita emenda, mas ajudou a colocar um debate maior, superior, sem entrar no mérito, portanto, da lei orgânica, que avançou muito. Eu quero registrar essa dimensão, a dimensão da convivência entre pessoas diferentes. De repente começa a operar nessa Câmara Municipal de Belo Horizonte algo extraordinário. Nós começamos todos a nos tornar amigos. Aquela desconfiança inaugural foi acabando. Nós começamos a sair para tomar cerveja no final do dia, no final do expediente, frequentarmos as casas uns dos outros, em conversas fraternas, para discutir inclusive as nossas diferenças. Eu tenho uma grande alegria de testemunhar aqui que essa relação continuou depois que eu fui eleito prefeito de Belo Horizonte, encontrando com os vereadores, cada um que ia à prefeitura me visitar, ainda em oposição, era um momento de alegria, de reviver os bons momentos que nós partilhamos aqui nessa casa. Então a experiência da lei orgânica de Belo Horizonte foi para mim pessoalmente, e quero crer para todos nós, vereadores daquele processo, uma experiência democrática. Porque não há democracia sem o mais absoluto respeito ao outro, ou à outra. E o outro, nesse sentido, é aquele que pensa diferente de nós. A democracia pressupõe a convivência dos diferentes. Mais do que dos diferentes, a convivência dos contrários. Pressupõe o diálogo, pressupõe o respeito, pressupõe o olhar atento, o ouvir atento, o acolhimento interior, pressupõe nós namorarmos internamente sobre aquilo que a pessoa que pensa diferente de nós coloca para nós. Não nos enrijecermos em verdades determinadas e estabelecidas. E isso é claro, sem perdermos as convicções, sem perdermos a fidelidade aos nossos valores, aos nossos princípios, aquilo que dá um rumo às nossas vidas, no plano pessoal, familiar, político, coletivo, mas sempre nessa relação dialética, acolhedora com aquele que é o diferente de nós. Esse é o pressuposto fundamental da democracia. E foi essa experiência que nós vivemos aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Por isso esse período ficou sendo para mim um período encantado. Cada vez que eu encontro um companheiro, uma companheira daquela época, meu coração vibra. Eu sinto também que os companheiros e as companheiras ficam felizes de me encontrar, e eu de encontrá-los, de encontrá-las, porque nós vivemos aqui realmente um período muito bom, muito construtivo, muito anunciador, e foi assim que nós construímos a lei orgânica. Muitos de nós abriram mão de princípios para que nós construíssemos um espaço
experiência, e isso é uma alegria que eu quero compartilhar, porque foi uma construção coletiva, uma construção de todos. Todos os vereadores, todas as vereadoras ajudaram. Tinha comissões, educação, eu lembro da educação, tinha educação, tinha saúde, havia uma mobilização enorme, e todos nós com um único objetivo: dar a Belo Horizonte uma lei à altura da vocação histórica da nossa grande e querida capital de Minas. Eu venho aqui hoje para dizer basicamente isso. Não vou me alongar mais. Estou inclusive emocionado, estou relembrando com muita intensidade aqueles momentos que nós aqui vivemos. E depois eu tive a delicadeza da Câmara, dos meus pais, de me indicarem para a presidência da Comissão de Legislação e Justiça, onde nós começamos a pôr em prática os grandes princípios, as grandes diretrizes, os grandes conteúdos da lei orgânica. E depois, quis o povo de Belo Horizonte, quis Deus, quis o destino, quis a vida, que eu fosse eleito prefeito de Belo Horizonte, logo depois, em 1992, para pôr em prática no Executivo também os grandes conteúdos da lei orgânica. Nós somos até muito ousados, mas garantimos a nossa ousadia. Eu, por exemplo, na prefeitura levei alguns questionamentos dos meus secretários, especialmente da área econômica, porque nós ousamos aqui colocar 30% do orçamento municipal para educação. A exigência da Constituição é 25%. Então nós ousamos de muitos aspectos, mas ousamos com convicção na certeza de estar fazendo o melhor pelo povo de Belo Horizonte. Uma outra grande alegria: candidato a prefeito de Belo Horizonte em 1992, meu companheiro amigo fraterno Eugênio Paris, candidato a vice-prefeito na chapa do então candidato Maurício Campos, estabelecendo uma disputa absolutamente democrática, limpa, respeitosa. Várias vezes fiz referências elogiosas ao Paris, e sei que ele fez também na minha, inclusive em debates públicos, uma alegria enorme. Não tive o apoio, é claro, da prefeitura, de todos os vereadores da casa, mas não tive uma crítica, um questionamento. Do ponto de vista de valores, de princípios, do ponto de vista moral, do ponto de vista de cultura. Isso me aquece o coração profundamente e aumenta enormemente a minha responsabilidade. Porque eu fui com um dever moral de sempre corresponder à avaliação generosa, fraterna, amiga, que todos aqueles colegas fizeram de mim, fizeram de nós, depois que nós concluímos a nossa experiência aqui compartilhada. E se sempre encontrei da parte de todos esse carinho, esse reconhecimento, mesmo nas diferenças, e alguns se tornaram amigos fraternos, alguns se tornaram amigos permanentes, e aqui eu faço registro também de um companheiro que começou bem desconfiado conosco, e que hoje eu tenho na conta dos grandes amigos, que é o vereador Sérgio Coutinho, fraterno amigo, que ajudou muito na prefeitura também. E eu me lembro, Sérgio, de uma conversa com você, o Timar e eu, prefeito, para discutir questões do interesse de Belo Horizonte. Então isso torna um sentimento bom, porque o senador Eduardo Pereira disse aqui na democracia, que o Brasil está mais maduro, e é verdade. Eu acho que nossos companheiros da grande legislatura, 89, 92, na lei orgânica de Belo Horizonte, eu acho que nós temos a nossa contribuição para que o Brasil se torne cada vez mais um país maduro. Nós fizemos uma lei orgânica madura, boa, porque nós fomos maduros. E modéstia à parte, em nome de todos eu digo, nós fomos bons. Naquele momento, nós escrevemos um dos capítulos mais bonitos da biografia de cada um de nós. Porque nós todos colocamos Belo Horizonte como uma referência maior. Trabalhamos nisso. Fizemos uma bela lei orgânica e conquistamos a amizade fraterna de